Olá pessoal, eu sou Kelly Varela e aí me chegou uma pergunta esses dias, como que eu sei que o meu filho é autista? Quem pode diagnosticar o meu filho? Na escola falaram que ele parece autista. Fui levar ele em um outro lugar e me falaram, nossa, você tem que ver se o seu filho não é autista. E aí todo mundo me diz, todo mundo acha que sabe diagnosticar o que o meu filho tem. Mas quem vê de verdade? Quem dá o diagnóstico de verdade do autismo? Então vamos lá. Eu sempre falo que a pessoa que mais vai observar o seu filho, que mais vai conhecer a criança, são os pais. A questão é que muitas vezes os pais, por conviverem demais com a criança ou por não terem referências de outras crianças da mesma idade, acabam não percebendo que algumas situações ou alguns atrasos no desenvolvimento não são normais para aquela faixa etária. Então você acaba deixando passar. A gente acredita muito ainda na questão de cada criança tem o seu tempo. E aí, porque a gente achar que cada criança tem o seu tempo, a gente vai protelando, a gente vai deixando para depois. Porque a gente tem esperança que ela ainda se desenvolva, que ela ainda de uma hora para outra fale, que ela de uma hora para outra tenha todo o desenvolvimento dentro da curva esperada. Pois bem, os pais são sim as pessoas que mais podem observar. Então, se você tem alguma dúvida, se você está com alguma pulguinha atrás da orelha, o que você tem que fazer? Falar com o pediatra é a primeira questão. Ah, mas eu já falei e ela falou que é coisa da minha cabeça. Ok, então, juntamente com falar com o pediatra, busque informação. E aí a gente tem na internet muitos canais que são confiáveis, a gente tem também muitos sites confiáveis, livros sobre o assunto, que você vai poder entender melhor quais seriam os marcos de desenvolvimento, o que seria esperado para a criança naquele momento. E se o pediatra com quem você falou achou que é só coisa da sua cabeça, e mesmo assim você ainda tem aquela pulguinha, né? Tá ali ainda te incomodando. Então o que você faz? Busque uma segunda opinião. O mais indicado é que você entre em contato com um profissional que realmente trabalhe com autismo. E aí a gente está falando de um neuropediatra ou de um psiquiatra. Tente buscar um neuro ou um psiquiatra que entendam de autismo. A gente tem muito neuro que não sabe nada de autismo. Então quando você ligar para fazer a consulta, você pergunta, ele é especialista em autismo? Ele tem experiência com isso? Se sim, marque, vá. Ah, tá, cheguei lá e será que ele vai me dar o laudo? Será que ele vai fechar o diagnóstico na primeira consulta? Isso eu vi esses dias em um grupo, a mãe falando que tinha levado a criança na primeira consulta e o neuro já tinha fechado o diagnóstico de autismo. Sim, gente, se ele trabalha realmente com aquilo, se você traz para ele, você vai fazer uma anamnese, você traz vários relatos, por isso que eu falo, faça um diário, anote tudo que você acha que não está bem dentro do padrão. Ah, mas eu só tenho ele, então como eu falei, leia, busque mais informações para você ver o que seria o adequado para aquela idade. E aí vai anotando, porque a primeira coisa, em qualquer profissional que você vai fazer, que você vai chegar, você vai contar toda a sua história com a criança. Então tem uma anamnese pronta, todos os detalhes, todos os sinais que você observa, tudo que para você acha que não está muito dentro do que seria o esperado. E aí, junto com essa anamnese, se o profissional for realmente um profissional bem qualificado e se o autismo, principalmente aqui a gente está falando mais de autismo moderado para grave, se for de moderado para grave, ele pode chegar ao diagnóstico só em uma consulta. Quando o autismo ele é mais leve e também está associado com alta dotação ou com a inteligência dessa criança um pouco superior à média, é mais difícil de um profissional fechar o diagnóstico num primeiro momento. Então, provavelmente ele vai pedir para que você passe por uma equipe multidisciplinar. Essa equipe vai estar composta por uma neuropsicóloga, que vai ter testes que podem ser aplicados para a criança ou para o adulto, conforme a faixa etária ali. Vai te indicar provavelmente
para uma TO, uma terapeuta ocupacional, para ver as questões de transtorno de processamento sensorial, que estão muito ligados com o autismo. E vai pedir também uma fono, se a criança tiver algum atraso no desenvolvimento da fala ali, ou se a criança for não verbal. Crianças muito novinhas, geralmente a gente não consegue notar em bebês ou em crianças muito pequenas os sinais do autismo, mas depois dos 2, 3 anos, os sinais vão ficando muito mais evidentes, tá? Tem vários vídeos aqui no canal já sobre sinais de autismo em bebê, sinais de autismo em criança, a questão mesmo do diagnóstico. Então, quem que pode diagnosticar? São esses profissionais. Toda essa equipe multidisciplinar vai dar um parecer, vai voltar para o neuro. Quem decide, quem fecha com laudo, aí a gente tá falando de laudo, tá? Quem dá o laudo é o neuropediatra ou psiquiatra. Tem que ter CRM para dar laudo, tá, gente? O laudo, ele vai sim te facilitar algumas questões. É um direito seu ter um laudo para vários pontos da vida do dia a dia ali da criança. Então, é basicamente isso. Observação, vá anotando tudo. Professor, geralmente a escola traz muitas demandas, a escola traz para os pais, olha, anotei questões diferentes. Então também esse médico vai pedir um parecer da escola para que juntos formem todo um relatório. Então o principal é você observar, você não deixar quieto, né? Ah, não, mas é só o tempo dele. E ele tá com atraso na fala, ele tá com atraso em alguma outra questão e você vai deixando. Gente, atraso é atraso. Quanto mais você demorar, mais vai ser difícil para que a criança consiga recuperar isso. Então, quanto antes você fecha um diagnóstico, ou quanto antes você tira essa dúvida, você viu que não é. Ok. Então você fica, né? Você fez a sua parte. Agora vamos tratar, vamos encarar da maneira que deve. Se não se não tem nada de autismo, eu trato de uma maneira. Se é autismo, eu encaro de outra maneira. Ou se é outro transtorno, eu vou encarar de outra maneira. Então, acho que é bem fundamental você ter o diagnóstico do profissional correto, tá bom? Eu espero que isso possa ajudar vocês. Beijo grande e até o próximo vídeo.